Aure, Mojuba, espero que todos estejam bem. Aqui Babalorixá Jefferson de Oxóssi, dirigente da EBA aqui em Campo Grande, Rio de Janeiro. Hoje vamos tocar num assunto bem interessante, espero que vocês fiquem comigo até o final, que vocês vão entender tudo tintim por tintim, tudo que eu quero falar aqui, a respeito de um tema muito interessante que muita gente ainda tem dúvida. E na verdade também é um complemento do outro vídeo que eu fiz, né? A respeito de valores, a respeito de Ojubó, de Ibá. Enfim, hoje vamos tocar aqui no assunto que me fizeram muita pergunta sobre Ojubó e sobre Ibá Orixá, qual é a diferença, se tem alguma diferença e se realmente existe essa diferença. Existe, sim, por mais que as duas coisas sejam semelhantes ali, pode parecer, né, ser igual, mas não é. Vamos lá. Ojubó. Ojubó é aqueles assentamentos fixos, que são plantados na terra, principalmente na terra. Como, por exemplo, Exu Anã aqui da minha casa, ele é plantado na terra. Então não tem um Ibá, o Ibá é a própria terra. E os elementos que vão embaixo da terra. Beleza? Ogum, aqui atrás de mim, também é um Ojubó, onde é plantado na terra, né? Aqui na minha casa é assim, no meu axé é assim, tá ok? Aqui eu não falo em nome de axé nenhum, eu falo em nome da minha casa, da minha vivência e da minha prática. Beleza? Então, quem tiver alguma dúvida, por favor, remeta-se a mim aqui, ó, ao canal, que a gente chega e vai tentar, né, da melhor forma, ajudar vocês e trazer a informação. Se eu não souber, procuro meu pai de santo, se meu pai de santo não souber, ele vai procurar o dele, até a gente chegar na informação, até a gente chegar na resposta ali, né, da pergunta que foi feita. Enfim, o intuito do canal aqui é esse, trazer informação sem proselitismo e trazer informação porque o ser humano que tem informação, que é bem informado, ele não é escravizado. O ser humano que não tem informação, né, ele se torna escravo do mesmo. Então, é bem complexo isso aí, a gente está aqui para poder quebrar esses paradigmas, esses dogmas, muitas das vezes que coisas que não existem, né, criado mesmo pelo ser humano, para poder te amarrar mesmo, e outras coisas não, outras coisas são pertinentes e vale a pena a gente continuar, né, nessa linhagem espiritual, nessa linhagem ancestral que deixaram para a gente aí, somos mais novos, né, e preservar isso e dar continuidade ao culto, beleza? Então hoje vamos falar de Ojubó, já dei um spoiler aqui do que é Ojubó. Ojubó é o que? São assentamentos fixos do terreiro da casa. Exu Alê, que é plantado na terra. Exu Anã, daqui de casa, é plantado na terra. Ogum é plantado na terra. Então existe alguns Ojubós fixos, né, que é chamado de Ojubó, que são assentamentos fixos, onde não tem mobilidade. É um local, um ponto de força, onde faz as sacralizações, faz ebó, faz, enfim, oferendas, né? E nós temos o Ibá Orixá. O Ibá Orixá é muito interessante, porque eu vejo muito sacerdote ainda, né, com essa prática, e eu não estou aqui para criticar ninguém, pelo contrário, eu estou aqui para trazer as informações da minha vivência, tá bom? Como por um exemplo, o Iaú aqui de casa, ele vai fazer o orixá dele, tá? Ele vai iniciar. Eu vou citar o mesmo orixá que o meu, Oxóssi. Em algumas visões, vou trazer algumas visões aqui de alguns axés que eu conheço, tá? Em alguns lugares, não vai nem existir assentamento para esse rapaz, né? O próprio Ibá da casa, a casa tem lá o Ibá de Oxóssi, o assentamento de Oxóssi, o local de culto para Oxóssi, aonde ele é iniciado para esse ancestral da casa. Compreenderam? E vai ter lá o otá dele lá, que no futuro eles vai identificar aquele otá, vai transportar para o Ibá dele, e aí vai criar um Ibá para ele individual, mas isso é com o tempo,
não é o agora. Existe uma outra visão, né? Alguns sacerdotes fazem, que é fazer ali o Ibá, sacralizar aquilo dali, somente o Ibá dele, né? Junto com outros orixás e tal, que aí monta 5, 6 santos para a pessoa, 6 orixá, e a pessoa fica cheia de Ibá, o quarto de santo também fica cheio de Ibá. E existe uma terceira situação, que é basicamente o que a gente faz aqui, o que a gente pratica, o que a gente, né, dá continuidade. Que é o seguinte, vamos supor, eu tirei um Iaô, eu tô com um Iaô aqui de Oxóssi, ok? E vai cair um bicho grande, um bode, uma cabra, um cabrito bonito, grande. O Oxóssi da casa desce para comer junto com aquele do Iaô. Por que que a gente faz isso? E monta-se somente o Ibá do Iaô. Ah, mas ele é de Odé-Aquerã. Odé-Aquerã, o candomblé tem essas particularidades, tá bom, gente? Questão de qualidade, questão de caminho, como queiram dizer. Então, essas questões vão fazendo a coisa ficar um pouco mais difícil, mais complicada as coisas. Vamos lá. Então, o Odé-Aquerã, ele é muito ligado a Ogum, muito ligado a Exu, e em alguns lugares até ao Xumaré, tá bom? E aí a pessoa vai lá com esse entendimento, monta-se Oxóssi, que é o principal, monta-se Exu, monta-se Ogum, monta o Xumaré, monta Inhansã, monta Oxum, e vai montando. Porque eles acham que aquele ancestral que está sendo iniciado, né, que seria Oxóssi ali naquele momento, ele tem que ter todos esses assentamentos para ele poder ter a força dele. Então, aqui na minha casa não procede assim. Por isso que algumas iniciações saem aí 6, 7, 8 mil. Por conta disso. Ponto. O que eu estou trazendo aqui é a visão da minha casa. Então, aqui na minha casa a gente faz o quê? Somente o orixá. E ponto final. O orixá é um só. Entendemos que o Jefferson, ele tem 39 anos, né? Com essa cara de 60 aqui, mas eu só tenho 39. O Jefferson de 39 anos, do 0 ao 39, teve a passagem como músico, que é a minha profissão. Eu sou motorista de caminhão, eu sou vendedor, sou projetista. Então, olha quanta coisa. Eu sou pai de família, eu sou amigo. Enfim, eu tenho inúmeros ofícios aonde são as minhas qualidades. Então, mas o Jefferson é um só. Igual apelido. Ah, em Bangu todo mundo me conhece como Zeca, por conta da música, né? Que eu gostava de tomar uma cervejinha e tocar cavaquinho. Aí, quando eu vou lá na minha comunidade onde eu nasci, lá todo mundo, às vezes, né, não a maioria, os antigos me chamam de Jefinho, né? E aqui no meu bairro é Pagodinho, e assim vai. Jefferson do Pagode, Jefferson da Macumba, Jefferson Macumbeiro. Lá no meu trabalho me chamam de macumbeiro e tá tudo certo. Então isso para você ver que em cada localidade, em cada passagem desse orixá na terra, ele vai ter um apelido, ele vai ganhar um título, ele vai ganhar um orucó, né? Ele vai ganhar esse orucó onde o brasileiro, né, entendeu, por algum motivo, que isso seria uma qualidade ou uma forma literal de culto. Ponto. Então daí surge essa quantidade toda de Ibá. Né? O Moxum ou Pará, Deus me livre, só tem que montar Ogum, montar Oxoguian, montar isso, montar aquilo. E fica aquela quantidade de Ibá em volta de Oxum. Porque algumas pessoas têm o entendimento que esses Ibás que estão em volta de Oxum é que vai trazer a energia correta para a pessoa. E tá tudo certo. Parabéns, quem faz assim. Aqui em casa é bem um pouco diferente. Então, a gente prefere compartilhar com o axé da casa, que é onde tem o pilar, onde está o pilar. Nenhuma casa começa do telhado. Todas as casas, todas as construções,
que são duradouras, elas começam do alicerce, é o básico. Então, esse alicerce, que são os ojibós da casa, que são os assentamentos, que eu já falei no outro vídeo, que não é mais meu. Desde o momento que eu tenho uma EBE aberta e tenho meus orixás assentados, né? Todo sacerdote tem aquela quantidade toda de orixá, não é porque a cabeça dele é especial, é porque ele vai prestar culto a outras pessoas através daqueles ibás. Compreende? Então, esses ibás servem para isso, é para atender a necessidade de cada ser humano de dentro daquela EBE, porque senão toda pessoa que eu tiver que prestar culto ao Oxóssi, tiver que arrumar um Oxóssi para poder fazer, eu tô ferrado aqui de espaço. E Oxóssi é um só, assim como Ogum é um só, assim como Exu é um só, e assim sucessivamente. Então o nosso entendimento aqui é esse. Por isso que a gente preserva essa questão da individualidade. O culto ele é extremamente individual, né? Porque cada um tem sua ancestralidade. Porém, ele também, ao mesmo tempo, ele sem o coletivo ele não anda, não funciona, não dá liga. Ele não tem longevidade. Compreende? Uma EBE aberta, ela foi feita para agregar pessoas. Quando você é iniciado para o seu orixá dentro do candomblé, né? Muita gente não fala isso, mas eu gosto de falar para as pessoas entenderem também isso, para as pessoas começarem a se preocupar também com a sua EBE, porque você também é iniciado para aquela família ali, para os ancestrais daquela família ali. Como, por exemplo, aqui em casa, o nome da minha casa é Ilha-Xel de Faraibu, né? Mas carinhosamente chamamos aqui de Ebé Olodé, porque aqui realmente é um clã de caçadores, né? A gente tem bastante filho de Ogum, de Oxóssi aqui, Oxum, enfim. Nós temos uma comunidade onde temos os orixás que comungam, né? Então, para ficar mais fácil aqui para as pessoas entenderem, é Ebé Olodé, tá? Ebé Olodé, comunidade dos senhores caçadores ou a comunidade dos caçadores. Tá ok. Então, dentro dessa comunidade aqui, você não está se iniciando, quando você entra para se iniciar na minha comunidade, aqui em casa, né, no caso, não é só para o seu orixá. Você vai iniciar para o seu ancestral, mas você também vai iniciar para aquela família, porque você tem juramento. Você tem uma opção de coisa, cara. Né? O tal do jurar bandeira, para uns vão entender que é mojuba, para outros vão entender que é juramento mesmo, e assim sucessivamente. Então é bem simples as coisas. E lá no início eu toquei num assunto que todos nós somos um ibá vivo. Nós temos o Emídia do Mari. No ato do nosso nascimento, quando o médico dá o tapinha na bunda, a gente reage. Essa reação é onde é implantado o Emi. Emi é o hálito divino, é o espírito divino que mora dentro de você, que é dado por Olodumare. Então, nós temos Ori, Ori-Odê, Ori-Eledá, nós temos Ipori, né, que é toda a nossa genética, todo o nosso DNA ancestral. Eu costumo brincar, né, o nosso HD ancestral, porque é a vivência, é a memória, até mesmo de outras vidas, mas não de um modo kardecista, não, de um modo mais aborígene, né? Para a gente poder ter entendimento. Então é isso. O Iba-Orixá, ele é individual, a pessoa vai levar ele para casa, porque é um simbolismo daquele orixá, é a ligação do ser humano para o orixá que ele foi iniciado, né? E também com a Ebé, porque ao mesmo tempo que o Iaô de Oxóssi, que está sendo iniciado, está dando sacrifício para o Oxóssi dele e para o pilar da casa. Para o Oxóssi da casa, porque o Oxóssi da casa, o ancestral da casa, ele precisa entender que também está havendo mais um iniciado para dentro da família dele. Compreende? Então eu tô aqui falando com muita tranquilidade, com muita calma, para quem tiver alguma dúvida ainda, se gerou alguma dúvida,
Vocês deixem aí nos comentários que a gente vai respondendo, tá bom? No decorrer das perguntas. Então, como nós somos um Ibá vivo e nós temos essa representação física do Ibá para prestação de culto. Aqui em casa, a pessoa inicia, fica o período dos 21, né? No total de tudo, termina em 21, e aí cai o quelê com 21 dias e a pessoa cumpre os 3 meses dela desde o primeiro dia que botou o quelê. Então, é esse período de 3 meses de iniciação. Acabou, segue vida, segue o baile, né? Porque hoje ninguém mais tem tempo para nada, tá uma correria danada, e isso tudo é aceitável. Todos nós temos que... Até a minha vida também mudou, a questão de correria, de trabalho, graças ao Lodumário. Então, a gente vai se adaptando e vai adaptando as coisas dentro do nosso culto, porque o culto ele é vivo, porque ele é criado por seres humanos e é levado por seres humanos. Então não tem como não evoluir, ou não tem como regredir. O que eu estou vendo são algumas regressões, né, que também não me cabe aqui entrar no mérito, mas eu estou vendo também bastante evolução aí a respeito das pessoas quererem mais a parte literária, a parte mais teórica, né? Antigamente a gente se preocupava muito mais com a prática, que também, os dois andando juntos, gente, é a combinação perfeita, é o equilíbrio perfeito. Quando você tem a prática demais e não tem a teoria, fica uma coisa desbalanceada. Quando você tem somente a teoria e não tem a prática, também não adianta de porcaria nenhuma. Quando você tem os dois, você consegue equilibrar. Aí você se torna uma pessoa um pouco mais equilibrada e consegue entender as coisas melhor. Compreende? E até mesmo passar né, a informação para os seus. Então, gente, também para a gente não alongar muito aqui, então eu espero ter ajudado. A diferença do Ibá é que é uma coisa individual, que é onde você vai levar para sua casa após os 3 meses, tá bom? Pelo menos aqui em casa é assim. Passou os 3 meses, a pessoa vai levar o Ibá dela. Por quê? Porque ali vai ser um ponto para ela poder ter como se comunicar com o próprio orixá, fazer um ossé, né? Arriar uma oferenda, abrir um obi, conversar com o orixá. E quanto mais você se aproximar, trazer para você o orixá que você iniciou, melhor para você mesmo. Compreende? Então, muitas das vezes, a visão do sacerdote é deixar o Ibá dentro da casa, com medo de perder o filho, enfim. Então, cada um vai ter uma visão, cada um vai ter uma teoria, que no final, gente, no final, de verdade, vamos chegar sempre num denominador comum, ou com algumas divergências, mas o intuito, pelo menos o intuito é o mesmo, né? Que é fazer o bem àquela pessoa, de iniciar o orixá daquela pessoa, para que ela cresça, para que ela siga o caminho dela. É bem aquela visão mesmo de pai. Ó, eu faço filho, aquele famoso ditado, né? Eu não faço filho para mim, eu faço filho para o mundo, né? Mas que tem a responsabilidade. Aí você vai injetando, até uma hora que ele vai conseguir guiar com seus próprios pés e, né, e vai tocar a bola dele lá para frente e vai realmente só te consultar quando precisar, entendeu? Então é assim que é. Então o Ibá Orixá é uma questão pessoal, móvel, né? Uma coisa para você levar para casa e para você ali prestar culto. O Odubó já é fixo da Ebé, só quem tem uma Ebé, né? Ou quem tem um espaço, que seja qualquer espaço, botou ali para poder prestar culto e atender pessoas, aí quem tem esse conhecimento do Odubó vai ter o Odubó para poder levar para o resto da vida, que são coisas plantadas e fixas, onde você vai agregar pontos de força dentro da sua casa, né, para poder essa casa ficar mais forte. E cada vez mais, e assim sucessivamente. Eu só fico... Eu tenho pena de mim mesmo, que eu moro aqui, gente, eu não tenho um espaço para botar uma árvore grande, né? A gente mora num bairro onde
só tem asfalto, só tem concreto. Então eu fico muito chateado, que eu queria um lugar assim, espaçoso. Se eu tivesse um lugar espaçoso, onde tem muita terra, um mini sítio, né, que é meu sonho, um dia eu vou ter ainda. Antes de eu morrer, eu vou ter um mini sítio justamente para eu poder plantar minhas coisas. Plantar minhas árvores, plantar algumas divindades no chão, né, chamar lá meu sacerdote para lá. A gente fazer um quintal ali de orixá e deixar isso tudo aí para frente, porque quando eu me for, vai estar tudo lá, né? Para o próximo que vier e para o outro que morrer também vai ter o próximo e assim sucessivamente. Tá bom? Então espero que vocês tenham entendido que Ibá é uma coisa pessoal imóvel, né? Um ponto ali para a pessoa se comunicar com o seu orixá. E o Odibó é um ponto fixo da Ebé, né, que a maioria das vezes só quem tem é sacerdote, porque justamente para atender pessoas e para ter esse ponto de força para equilibrar a casa e para trazer prosperidade, trazer segurança também à casa, enfim. Então eu espero ter ajudado aí, espero que vocês curtem, comentem, compartilhem, dê like, se inscrevam no canal, que é para a gente poder alcançar mais gente aí, tá bom? E trazer mais irmãos para cá, que é para a gente trocar essa ideia aqui, sem muita papagaiada e sem proselitismo, tá bom? Forte abraço em todos, uma ótima noite e baxé. Axé o